A gente mal consegue imaginar. A grande celebração tinha acabado de terminar. O som daquele cântico de liberdade ainda devia estar ecoando. Mas, de repente, o cenário de um dos maiores milagres da história muda. E muda drasticamente. Do mar que se abriu para um deserto que parece se fechar. É exatamente aí, sabe? Nessa transição entre a euforia e a fome, que começa uma das aulas mais profundas sobre provisão e confiança. Vamos mergulhar juntos nessa história para tentar entender o que ela tem a nos dizer hoje. Vamos tentar visualizar isso juntos. O povo de Israel, pela primeira vez em séculos, estava livre. Imagina a cena. Ali na beira do mar, eles cantando, dançando, celebrando. O poder de Deus tinha sido visível, palpável, inegável. A liberdade era finalmente uma realidade. Depois do cântico, vem a murmuração. É impressionante, não é? A exaltação vira queixa com uma velocidade que chega a assustar. A memória daquele livramento todo parece que evapora sob o sol do deserto. A fome do agora se torna muito mais real do que o milagre de alguns dias atrás. E essa mudança tão abrupta é o primeiro grande ponto da nossa análise aqui. Como é que um povo que viu o mar se curvar diante de Deus pode, em questão de dias, duvidar que ele possa dar um pão? Essa dinâmica revela uma verdade um tanto desconfortável sobre a nossa natureza, sobre a fragilidade da nossa fé. E a queixa deles revela algo muito perigoso. Eles dizem, no Egito a gente se sentava junto às panelas de carne. Eles começam a romantizar a escravidão. A memória se torna seletiva. As lembranças do chicote, da opressão, dos filhos perdidos, tudo isso se apaga. E o que fica? Só a memória de um estômago cheio. É um alerta poderosíssimo sobre como o desconforto do presente pode nos fazer sentir saudade de um cativeiro que já passou. Agora, a resposta de Deus a essa queixa é simplesmente fascinante. Não é uma resposta de ira, de imediato, mas uma resposta de pedagogia. Deus se revela não como um tirano ofendido, mas como um pai, um professor. Ele decide usar o deserto como uma sala de aula e a fome como uma oportunidade de ensinar. A resposta dele não é punitiva, é instrutiva. E a principal ferramenta dessa aula é o maná. A própria origem do nome já é uma lição. Maná vem da pergunta em hebraico manhu, que quer dizer o que é isto? A provisão de Deus chega de um jeito tão inédito, tão diferente, que a primeira reação não é de certeza, mas de espanto, de questionamento. O pão do céu começa com um mistério. O texto descreve essa provisão com uma linguagem quase poética. Era algo delicado, fino como uma camada de orvalho hogeada sobre o chão. A aparência era como uma pequena semente de coentro. E o sabor, adocicado, como bolo de mel. Percebe a beleza nisso? No meio de um deserto árido, Deus não manda só o básico, o essencial. Ele provê com delicadeza e até com doçura. Só que essa provisão diária vinha com regras muito claras. E cada regra era, na verdade, uma lição. O objetivo não era simplesmente encher barrigas, era treinar corações para um jeito novo de viver, um jeito baseado na dependência e na confiança de cada dia. As instruções eram bem simples, mas muito profundas. Primeiro, colher só o suficiente para aquele dia, um golpe direto na ganância. Segundo, não guardar para o dia seguinte. O que era bênção hoje virava podridão amanhã se fosse guardado por desconfiança, um golpe na ansiedade. E terceiro e quarto, no sexto dia a regra mudava. A porção era dobrada e o milagre se tornava duplo. O maná extra não estragava. E se ensinava sobre o princípio do descanso, o sábado. E aqui, o texto revela um detalhe incrível, um princípio de equilíbrio sobrenatural. Quem tentava juntar mais, colhia muito, mas percebia que não sobrava nada. E quem, por alguma fraqueza, colhia pouco, via que também não faltava. Séculos depois, o apóstolo Paulo usa exatamente essa passagem para ensinar a igreja sobre generosidade e cuidado uns com os outros. O princípio do maná vai muito além do deserto. Então por que Deus não mandou logo um estoque para o mês inteiro? A resposta do reformador João Calvino é cirúrgica. O coração humano confia mais no celeiro cheio do que no Deus fiel. A ausência de um estoque que se podia ver forçava o povo a exercitar um músculo espiritual, o de olhar para cima todos os dias, transferindo a segurança dos recursos para o provedor. Agora, a história fica ainda mais profunda. Como muitas narrativas do Antigo Testamento, essa não acaba nela mesma. Ela lança uma sombra longa que aponta para o futuro, para uma realidade muito maior. O maná era um sinal,
um tipo, uma prefiguração de algo por vir. E a conexão é direta, é poderosa. O maná era um alimento físico para uma necessidade física passageira. Sustentava o corpo naquela jornada pelo deserto. Cristo, o pão que desceu do céu, é o alimento espiritual que sustenta a alma e sustenta para a eternidade. E a analogia continua. A disciplina de colher o maná todo dia aponta para a necessidade de um relacionamento diário com Cristo. Não se trata de uma experiência única, lá no passado, mas de uma comunhão contínua, uma busca diária pelo sustento que só Ele pode dar. A confirmação vem da boca do próprio Jesus. Lá no Evangelho de João, ele faz a declaração que conecta todos os pontos. Eu sou o pão da vida. Aquele pão misterioso no deserto era como um ensaio, um prelúdio para a chegada do verdadeiro pão. A sombra encontra a realidade, o símbolo encontra a substância. Olhando para trás, para o povo no deserto, fica muito claro que o problema central nunca foi a fome. A fome era só a circunstância. O verdadeiro pecado era a desconfiança. Aquela dificuldade em querer que o mesmo Deus que os tirou da maior potência do mundo com mão forte, poderia cuidar deles na necessidade do dia a dia. E isso nos traz a uma pergunta que é desconfortavelmente atual. Por que a escravidão do passado, por mais terrível que tenha sido, começa a parecer segura e até desejável quando a liberdade do presente nos desafia com incertezas? É uma questão para a gente confrontar em cada deserto pessoal da vida. Então, vamos para a aplicação final. Como é que essa história tão antiga pode, de fato, transformar a nossa maneira de viver hoje? A chave está em entender a natureza da provisão de Deus. Talvez a maior mudança de perspectiva que essa história nos oferece seja esta. O deserto não era um lugar de ausência de Deus. Muito pelo contrário, era a sala de aula de Deus. Os momentos de escassez, de dificuldade, podem não ser um sinal de abandono, mas um convite para aprender lições que a gente jamais aprenderia na abundância. E isso nos coloca diante de uma escolha fundamental, não é? O que o nosso coração realmente busca? Um milagre espetacular, como a abertura do mar que resolve um problema imediato? Ou a disciplina de uma dependência contínua, como um maná de cada manhã, que constrói um relacionamento profundo e que dura? E para encerrar, um pensamento que pode transformar tudo. O texto diz que o maná aparecia de madrugada, com o orvalho, antes mesmo do sol nascer, antes que o povo acordasse. Isso significa que a provisão de Deus para aquele dia já estava lá, no chão, antes que a ansiedade das pessoas tivesse a chance de começar. Pense nisso. A provisão de Deus muitas vezes nos antecede. Ela chega antes que a nossa preocupação se instale. E descansar nessa verdade, isso muda tudo.